iniciando aí mais um dia aqui distante de vocês, né? Então, primeiro de tudo, vou falar sobre as aulas, né? Pessoal, uma das coisas que a gente já tem certeza, né? Vou falar assim, é que nós vamos terminar, para esse término de ano, será online, né, pessoal? Por que será online? Porque nós temos mais 2 semanas de aula aí, e o governo já falou, né, já deu uma entrevista aqui, falando que, né, nós vamos, esse final aí, né, esse finalzinho de ano, ele não vai terminar esse nosso período aí fechados. Então, né, pelo menos até o final do ano, a gente vai ter que terminar online. E aí também, pessoal, nós vamos ter um recesso. Eu vou pôr lá no grupo de vocês já, né? Então, deixa eu só... Vou pôr aqui, não esqueço. Nós vamos ter aula agora, semana que vem, dia 12. Depois vamos ter aula dia 12 e dia 19, tá? Então, nós vamos ter aula esses 2 sábados ainda. E aí depois a gente vai parar 2 semanas, tá? Então para 2 semanas, 3 semanas no caso de vocês. Deixa eu só ver aqui certinho. Ó, aí vocês... Ah, não. Isso. Vocês têm aula dia 12, dia 19. Aí vocês não têm aula dia 26 e dia 2. Nós voltamos dia 9, tá? Então, fiquem de olho aí para nossa parada para descansar. Então, semana que vem e a próxima tem ainda. Aliás, dia 19 teremos avaliação, hein, pessoal? Então, vamos ficar espertos. Outra coisa, pessoal, nós ainda estamos com aulas de reforço. Para quem não estiver entendendo direito as aulas, quem estiver tendo algum tipo de problema aí, tá? Estamos com as aulinhas de reforço aí, né? Na sexta-feira, tá? Quem aí achar que está precisando, né? Por favor, veja lá, tem lá o vídeo, né? O vídeo explicando certinho, que igual eu falei para vocês, não é só vir, tá? Não é só vocês virem a aula, tem que preencher lá a autorização e assim por diante, tá bom? Então, lembrando, mais uma vez, não é só aparecer aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus. Acontece. Estou falando isso porque acontece. Tem gente que vem do nada, aparece aqui, e aí a gente não pode atender, porque, igual eu mandei para vocês lá, tem ainda, né, tem os papéis que tem que assinar, então, por favor, tá, gente? Bom, outra coisa, pessoal, questão dos exercícios. Eu sei que é chato ficar falando toda hora desses exercícios, mas, pessoal, tem uma galera que não está entregando. Por favor, se não entregar, pois não reclame que não vai ter nota. Então, por favor, não esqueçam de fazer os exercícios. E a aula de hoje também, ela tem um conteúdo prático, né? Então, fiquem tranquilos que quando pudermos voltar, né? A gente vai passar isso para vocês, tá? Não precisem ficar desesperados, não, tá bom? Bom, galera, continuando então, na aula passada, a gente falou sobre a manutenção de desktops, né? Semana que vem, vou mostrar umas coisas para vocês relacionado aos desktops. Nós falamos bastante sobre como fazer essa manutenção, expliquei bastante para vocês como vocês devem proceder, né? Bom,
Então, a manutenção preventiva ela é de suma importância, principalmente em coisas mais simples, tá? Às vezes a gente para, pessoas pensam que a, a manutenção assim, preventiva são coisas, é, mais coisas mais é, que tem mais dificuldade. Não é assim, tá, galera? É, a manutenção, quando você vai dar uma manutenção preventiva, geralmente é coisas que você pode ter até ali na sua casa, né? Geralmente não, né? São coisas que você pode ter aí na sua casa e que são de fácil acesso, tá bom? Bom, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. O que eu quero de vocês? Eu quero que você, eu vou dar 15 minutinhos, um tempo bem legal, para vocês citar exemplos de coisas que podem ser feitas no nosso computador ou no nosso notebook para fazer uma manutenção preventiva. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, galera? Então, continuando aí, né? Pessoal, outro tipo de manutenção que a gente deve sempre ficar atento é a manutenção de software, tá? A manutenção de software é uma das coisas mais simples que a gente pode pensar. Por quê? Porque você não tem que trocar nada, você só tem que prestar atenção no que está acontecendo, tá? Então, muitas vezes, né, a gente acaba não dando a atenção necessária pro que tá acontecendo com o nosso dispositivo ali. E o software, quando ele dá problema, geralmente a culpa é do usuário, né? Então, dificilmente um software um sistema operacional vai dar algum tipo de problema sem que o usuário tenha participação, tá? Então, por exemplo, qual que mais dá problema? O que mais dá problema nas máquinas são vírus, né? É o que mais vem a dar problemas na área de software, tá? Então, é, é, é o que a gente mais tem que tomar cuidado. Na verdade, quando... Só um minutinho. Na verdade, quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Geralmente, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de usuário que a gente está atendendo, né? O nosso maior problema é quando o usuário, né, não tem tanto conhecimento assim. Então, por exemplo, às vezes vocês vão pegar máquinas de usuários que clicam em qualquer coisa, né, que não tomam cuidado ao ver algum link, alguma coisa assim, e assim por diante. Bom, galera, e aí um dos vírus que mais atacam é o botnet. O que é esse tal desse botnet? São vírus que ficam tentando atacar a sua inicialização. Então, quando você vai inicializar o computador, ele não vai ligar, né? Não vai, na verdade, não é que não vai ligar, ele vai iniciar, né? O termo certo. Né? O que a gente mais escuta é isso. O que a gente mais escuta é assim, meu computador não está ligando. Você vai lá, não é não ligar, né? É não iniciar. Né? Então, o seu computador não está iniciando, né? Muitas vezes, ou algumas vezes, pode ser um erro desse, um erro de vírus. E tem que se tomar muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado mesmo. Bom, outra coisa é a questão do software, né? De instalar e desinstalar. Quando a gente instala ou desinstala um software, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem alguns programas, pessoal, que eles levam um pedaço, tá? Eles levam aí um pedaço de DLLs do sistema, quando a gente desinstala. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Hoje é mais difícil isso, porque hoje as pastas as pastas de sistemas, elas são bem separadas uma da outra. Mas antigamente acontecia muito, tá bom? Então, porque a galera não se atentava em ir lá no painel de controle para desinstalar. Então, aí acabava dando problema, tá bom? O desfragmentador de disco. O desfragmentador de disco a gente usa muito, principalmente quando a gente grava muita coisa. Então, quando a gente está gravando muita coisa, né, a gente desfragmenta para o disco voltar as coisas para o lugar. E aí, como é que ele funciona? Então, ele funciona assim, ó. Vou desenhar um disco aqui, né? Então, você tem o seu HD lá,
E o HD ele é composto por setores. Vamos fazer os setores aqui. Pronto, setorzinho bonitinho. Aí, galera, você vai gravando. Gravando, ele vai ocupando o setor. Aí vamos supor que você desgravou alguma coisa. Foi lá, desgravou uma coisa que estava aqui, desgravou uma coisa que estava aqui. A próxima vez que o seu Windows for gravar, ele não vai gravar aqui, ó. Ele vai gravar aqui. Vai vir e vai continuar gravando aqui. Então, chega uma hora que o seu computador está lotado já. Está cheio de arquivos. Está cheio de buracos, né? E aí você tem que vir aqui, ó. Você vai lá no seu disco, vem com o botão direito. Opa. Botão direito. A gente vem aqui, ó, em propriedades. Aí vem aqui, ó, ferramenta. Aí você clica aqui em verificar erros. Eu não vou fazer isso porque esse notebook ele usa um SSD. Não pode desfragmentar SSD, tá, gente? Porque SSD ele usa um sistema lógico de arquivos. Se você desfragmentar um SSD, você corre o risco até de danificá-lo, tá? E dele deixar de funcionar, tá bom? Então, por favor, nunca desfragmentem um SSD, tá? Tá? Bom, mais o HD. Só que assim, pessoal, não vai ficar pensando que você vai desfragmentar HD toda hora, tá? É só quando você perceber que tem muito, quem trabalha muito. Por exemplo, eu teve uma época que na empresa que eu trabalhava, a gente gravava muito DVD. E aí o DVD, qual que é o problema dele, né? O DVD, ele, né, naquela época, ele jogava os arquivos para dentro do HD e depois gravava. Né? Tinha um programinha que fazia isso. Então ele ocupava e depois a gente ia deletando, né? Deletando os arquivos, aí acabava que ficava cheio lá. Então, aí a gente tinha que desfragmentar algumas vezes, tá? Outra coisa é o modo seguro. O modo seguro é, ele é, né, usado também para quando você vai iniciar sem rede. Quando ele não estiver iniciando direito, né, você inicia ele em modo seguro e aí ele vai começar a iniciar, tá? E aí ele vai iniciar normalmente porque ele não vai carregar as ferramentas, algumas ferramentas, é lógico, da parte de redes, tá? Então ele não vai carregar essas ferramentas de redes. Aí né, a gente tem ali, ele vai iniciar e aí você pode verificar os problemas dele, tá? O 10, né? O 10 ele trabalha com um sistema um pouco diferente de modo seguro, tá? Que nos permite aí, né, trabalhar de maneira melhor, tá bom? Então assim, o 10 ele não auxilia, não entra muito em modo seguro, mas, né, ele consegue iniciar de maneira melhor, tá? Bom, o que a gente tem que tomar bastante cuidado na manutenção preventiva? Principalmente com sites, né? Às vezes a gente entra em algum site ali que não é muito seguro, tem muitos sites seguros. Não, outra coisa, às vezes as pessoas, antigamente, as pessoas achavam que site inseguro era só site conteúdo adulto, né? Hoje não é mais só isso, tá, gente? A gente sabe que
Tem vários sites aí que nós, por exemplo, de jogo e coisas assim, que pode te causar problema, tá bom? Então tem que tomar cuidado, principalmente com os complementos, tá? Aí, rede social, redes de peer-to-peer, por exemplo, torrent, e assim por diante, tá? O que pode dar problemas, o que o software também pode chegar a dar problemas, né? Pode chegar, por exemplo, a não reconhecer algumas coisas, tá? Então assim, ele pode deixar de reconhecer. Por exemplo, esses dias tinha uma máquina que não reconhecia o Wi-Fi, né? Ela não entrava no Wi-Fi de jeito nenhum. Então aí vamos ver, era vírus mesmo, tá? Então assim, outra coisa que a gente tem que lembrar é para que serve o antivírus. Pessoal, na realidade, para quem é um usuário mais avançado, ele não serve para muita coisa não, tá? Então, é, é, então assim, se você for um usuário um pouco que já tem alguns conhecimentos, ele não vai te auxiliar em muita coisa. Agora, se você for um usuário que, que não tem um conhecimento tão grande assim, né? Às vezes você vai instalar um computador para uma pessoa e ela não tem tanto conhecimento. Então, o que você vai fazer? Né? É, é, Você vai ter que instalar um antivírus ali, porque senão, pessoal, o que vai acontecer é essa pessoa, né, encher de vírus. O antivírus, ele vai te ajudar quando quando é um vírus que a gente chama que é vírus de massa, tá? Então, o que é o vírus de massa, pessoal? O vírus de massa é aquele que é um vírus que vai tentar pegar um monte de máquina de uma vez, tá? Então, quando ele pega um monte de máquina de uma vez, esse vírus chama vírus de massa. Então, aí o antivírus ele vai, né, tentar até descobrir aí, é, é, tentar descobrir o que aconteceu. Agora, quando é um vírus novo, específico, ou um ataque, o antivírus ajuda pouco, tá, gente? Então, tem que tomar. Mas, igual eu sempre procuro falar, por exemplo, você vai instalar lá na máquina da, da sua tia lá, que não entende nada. Aí o ideal é que você instale um antivírus, tá bom? Agora, numa máquina na sua pessoal, desde que você tome cuidado, não há necessidade não, tá bom? Pessoal, e o firewall, ele é o antivírus da rede, tá? Vamos falar assim, ele é um sistema de proteção para a sua rede. Então, quando sua rede, quando a sua rede precisa, é, então, quando você precisa acessar ali a sua rede, né? E você precisa proteger ela, geralmente a gente usa um firewall. O firewall do Windows, ele não te ajuda em nada, tá? Agora, o firewall Linux, que ele é interpretado, aí ele te ajuda bastante, tá? Então, quando você tem o firewall Linux ali, ele auxilia muito. Agora, o Windows, ele não faz, na verdade, não é nem muita coisa, ele não faz nada, tá? Ele não bloqueia nada, tá? Vamos para a nossa segunda parada aí, pessoal. Vamos lá, vai lá, galera.
Vamos continuar, galerinha? Bom, então, continuando aí. Pessoal, outra coisa que nós vamos ver bastante são as manutenções em notebook. O notebook, ele é um pouquinho diferente, tá? Devido às suas dimensões, né? Então, e o notebook, você não vai poder ficar abrindo ele toda hora. Então, você não vai ficar toda hora abrindo o seu notebook, né? Porque pode vir a dar problemas, né? E o notebook, pessoal, ele vem com umas travinhas que são geralmente, né? Com umas travinhas de plástico. Então, se você quebrar essas travinhas, você pode perder ele. Então, por isso que a gente, quando vai fazer uma manutenção preventiva no notebook, a gente toma um cuidado ainda maior. Mas tem que fazer. Como nós abrimos ele menos, né? A gente procura aí uh, utilizar ferramentas, né, que você abra, dê a manutenção e dure mais. Por exemplo, quando nós vamos pegar e trocar a pasta térmica, né? Você vai trocar a pasta térmica de um notebook, você vai geralmente usar uma pasta térmica de prata, né? Por quê? Porque aí você não vai precisar fazer tantas vezes, né? O cooler do notebook, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê, pessoal? Porque se você não dá manutenção, olha o que vai acontecer. Aqui no canto, aqui, ó, não sei se dá para ver, tem uma quantidade de poeira. Opa! Tem uma quantidade de poeira ali e ele vai criando, colocando um monte, né? E aí ele não sai. Na verdade, o cooler do notebook ele fica num espacinho e ele vai jogando aquilo para fora, né? E aí quando isso acontece, ele não joga mais e aí ele começa a aquecer muito. Como você faz para ver isso, pessoal? Você vai chegar e colocar a mão na lateral onde fica o cooler. Se não estiver saindo ar, é sinal que tem que abrir para limpar. E o notebook, a troca da pasta térmica é um pouquinho diferente, tá? Semana que vem eu vou mostrar para vocês, né, na prática ali, como é que troca. Por que é um pouquinho diferente, galera? Porque dificilmente você vai conseguir tirar o seu cooler ali, né? Desculpa, tirar o seu processador, tá bom? Por quê? Porque o soquete é mais complicado, alguns são chipados, então é por isso. Tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso terceiro aí. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal? Então, galera, o que acontece? Só vou falar dessa primeira. Por que geralmente o valor é mais elevado? O notebook é mais difícil de abrir. Ele é bem mais, né? E ele também, pessoal, além de ser mais difícil de abrir, você tem um risco maior. Então, por exemplo, você pode abrir um notebook e ele não ligar mais, né? E aí você que está assumindo esse risco. Então, por isso que tem que ter um valor mais elevado e mais dificuldade, tá? Galera, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Não, professor, tenho nenhuma. Não. Então, vamos lá. Esse é o último exercício de hoje. Vai lá, galera.